da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, senhor Guilherme Henrique. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Marcelo Flores Stockler, representante suplente da Associação Comercial de São Paulo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Senhora Márcia Maria Fartos Terlizzi, representante suplente do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Boa tarde. E senhora Ana Gabriela Acaiche, representante de suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB São Paulo. Boa tarde. Oi, boa tarde. Podemos prosseguir. Então, já seguimos para a verificação de presença. Temos a lei. Olá, consegue me ouvir? Agora Marilena, sim. seu microfone está desligado. Oi, melhorou agora. Nada como ligar o microfone. Então, a próxima pauta é a leitura e aprovação da ata. Alguém tem alguma observação contra a ata que foi encaminhada? Se está todo mundo de acordo, a ata está aprovada, podemos passar para o próximo item. A Marília já entrou para falar dos aspectos dos processos em andamento? Marília está na sala? Sim. Então, eu Sim, convido está a Marília. conosco. Isso, Marília, faz a sua apresentação. Bom, perfeito, então. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Sim? Bom, vamos lá, a gente vai falar dos processos em andamento. Na última reunião, foram colocados 10 processos, 3 deles foram encerrados, eles já não constam nessa planilha por terem sido encerrados, então nós temos 7 processos em andamento agora para a Operação Urbana Centro. Dentre os 7, vou falar em blocos, como eu falei da última vez, mas depois eu especifico. Nós temos 3 que poderão ir para o grupo técnico, para o GTT após análise, que são o MOAC Participação LTDA, a Galeria Pagé e o MSA Incorporação. Eles, como consta aí na etapa, eles estão em análise técnica para envio ao GTT, eu falei GTA, perdão, ao GTT, e os outros 3, eles aguardam a avaliação do laudo de valor por metro quadrado apresentado. Que seria esse Tung Shen Shui, o Breakers Participação LTDA e Alto da Vertentes Participação, sendo que o Breakers, isso, ele foi devolvido por CTLU, então ele vai ter uma nova avaliação do laudo e uma nova análise técnica. Talvez vocês se relembrem já dele ter passado até por aqui. E o primeiro, que está apartado, que é o Shopping Barões do Prá, ele foi para consulta, para a Comin, para a gente avaliar se tecnicamente a proposta que faremos ao GTT é passível de aceitação. Comin é a coordenadoria de SMU, né, do licenciamento. Então, basicamente, é isso, são 7 processos. Tá ótimo, obrigada, Marília. Alguém Obrigada tem alguma você. questão a colocar para a Marília, algum esclarecimento que ela precise fazer? Tá ok. Então, se ninguém tem, podemos seguir para o próximo item da pauta, são os aspectos financeiros. O quadro financeiro vai ser apresentado pela Fátima, é isso? Isso. Boa tarde, Marilena. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Fátima. Esse quadro ele foi atualizado até julho, 31 de julho. No período, né, no mês de julho, né, essa reunião é mensal, a gente teve uma receita financeira líquida de R$ 344.252, totalizando uma receita de R$ 70.639.274.
As intervenções concluídas, elas não têm alteração. E o próximo slide é a evolução no período de julho. Então, houve um pagamento, né, no HIS 7 de abril de R$ 12.852, censo de cortiço de R$ 80.148 e remuneração SP Urbanismo de R$ 6.011, totalizando R$ 99.012. E um total de executado de 36.943.442 reais. E um saldo em 31 de julho de R$ 33.695.832 reais. Considerando o valor já a ser executado, né, já de R$ 27.069.285, nós temos um saldo disponível de R$ 6.626.547 reais para futuras decisões. Acho que se alguém tiver alguma questão, eu vou para a execução orçamentária e depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu esclareço. A última reunião nós trouxemos ao encerramento de 2021, então, a partir dessa reunião, eu trago aqui a execução orçamentária de 2022. Então, para a lei orçamentária de 2022, foi aprovado R$ 477.292 reais, tendo em vista que não há previsão de receita, né? Não foi prevista a receita em 2022. E aí nós recebemos as necessidades, né, dos órgãos executores, o valor de R$ 10.755.852 reais. Reservamos esse mesmo valor para essas intervenções que estão aqui detalhadas, tá? Remuneração, censo de cortiço, HIS 7 de abril, gerenciamento social. E desses 10.755.852 nós empenhamos, né? Nós não, né? As executoras, né? Elas empenharam os 10.327.753 reais e ocorreu apenas até o momento, esse aqui até meados de agosto, o valor de R$ 52.233 reais ali para a obra do 7 de abril. Tá? Então, assim, às vezes esse valor, se vocês repararem, os 152 mil aqui do orçamento, às vezes não bate com o que estava no quadro anterior do financeiro, né? Mas, assim, lá é o financeiro e aqui é o orçamentário. Então, às vezes não casa no mesmo mês. Então, acho que é isso, a parte orçamentária e a financeira. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Maria de Fátima. Oi? Aqui quem fala é a Júlia, Oi, Júlia. da SEAB. Eu queria entender esse valor pago que é referente ao centro de cortiços, que ainda não, que está zerado, ainda não saiu. Como é que está essa situação? Porque a gente está com as medições, né, em andamento. Então, até meados de... completado aqui. Ele provavelmente não foi pago ainda. Ele foi liquidado, foi reservado, foi empenhado, mas até o dia desse relatório ele não havia sido pago. Tá? Então, pode ser que ele tenha sido pago agora no final de agosto. Mas depois, Júlia, se você quiser me mandar um e-mail, eu verifico direitinho, porque os processos passaram por nós. Eu me lembro de passar um processo. Tá? E aí quem faz realmente a liquidação é SEAB, né? Isso. Tá? Bom. Tem que Mas fico à averiguar disposição, internamente também, se você me né? chamar. Tá bom. Perfeito, obrigada. Nada. Marilena, acho que a gente não está te ouvindo, mas pode prosseguir. Mas eu ia perguntar se mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão para a Fátima, se podemos passar para o próximo item. Essa que era a minha pergunta. Então, acho que não, né? Acho que podemos passar para o próximo item. Censo de cortiço, quem que vai apresentar, Maria? Me ajuda nessa hora. Será a Júlia Godinho. Estava com a palavra.
Está com a palavra. Obrigada, Mária. Obrigada, Marilena. Gente, desculpa, eu não vou conseguir abrir a câmera, deu algum problema aqui, né? Então, quando eu abro ela, ela fica na tela preta, enfim. Então, na próxima reunião, quem sabe. Mas vamos lá. Bom, pode passar a primeira tela, né? A gente vai uma apresentação referente ao andamento do censo nesse último mês, né, no mês de agosto. Então, como vocês sabem, né, esse aqui é o nosso perímetro de atuação, ele é uma expansão aí da região da Operação Urbana Centro. E aqui nesse mapinha aqui, ele está dividido em alguns setores, né, que extravasam, são setores censitários, né, que são referentes ao processo do censo em si. Pode passar. Então, como é que a gente andou? Bom, aqui, né, o que a gente vai apresentar? Atividades do censo no segundo semestre, o cronograma atualizado das reuniões do GA, né, o grupo de acompanhamento mensal que a gente faz aqui na secretaria, aberto para a sociedade civil, e os resultados preliminares da etapa censitária e análise para os critérios de amostragem e para a construção dos formulários, né, que é a próxima etapa, a terceira etapa, no momento que a gente está agora. Então, pode passar? Então, aliás, antes de entrar aqui, né, nesse material aqui do cronograma certinho, né, só para vocês saberem, né, aliás, né, aqui nessa primeira linha, a gente está falando aqui que a gente finalizou a pesquisa quantitativa, né, de fato ela foi finalizada recentemente, no dia 21/8, né, então, e a gente teve a oportunidade de conversar com o GA da semana passada, no dia, se eu não me engano, 25. Isso mesmo, então, a primeira etapa, a segunda etapa do contrato, primeira etapa do levantamento foi finalizada no dia 21, ou seja, no domingo. A gente levou para o dia 25 uma análise dos dados preliminares que a gente já tinha recebido da empresa, né? Então, a gente tem aí alguns olhares que a gente vai trazer aqui rapidamente para vocês verem, né? Como vocês sabem, vocês também recebem o material, né? Isso já deve ter chegado aí para vocês por e-mail hoje pela manhã. Então, vocês podem olhar com um pouco mais de atenção e cuidado para os dados que a gente apresentou. No entanto, é importante informar que a gente ainda está computando as informações, entendendo, né, esses dados, né? Então, eles ainda têm aí, né, uma margem de segurança para a gente, de fato, liberar ele, né, soltar ele para uma mídia maior, né? Bom, então, a gente finalizou essa etapa, né? Agora, em setembro, a gente tem uma reunião do grupo de acompanhamento, que é uma extraordinária. Ela vai acontecer no dia 8/9, e ela é para apresentação do formulário final da próxima etapa, que é a etapa de amostragem. Para além disso, né, logo depois a gente já emenda, né, nos pré-testes, né, da etapa da amostra, que é um pré-teste com a equipe técnica, um pré-teste com a equipe de campo, aí a gente volta a fazer um treinamento com a equipe de campo e eles vão para campo para fazer o trabalho de levantamento da pesquisa amostral, né? Então, essa reunião do GA, ela foi bastante baseada nesse processo de pensar a amostra, né? Como vai ser a tática, né, de construção da nossa amostra de trabalho para essa próxima etapa. E, bom, enfim, né? Isso tudo resulta numa próxima reunião que vai ser no dia 8. E teremos uma próxima reunião, que é a 11ª reunião do grupo de acompanhamento, que a gente deixou para a última semana de setembro, talvez até na mesma semana que acontecer aqui o nosso encontro da Operação Urbana, né? Vai ser no dia 29, provavelmente, a 11ª reunião do grupo de acompanhamento. Vocês estão todos convidados para o dia 8 e para o dia 11 também. No dia 11, a gente espera apresentar aí uma prévia de como está acontecendo a pesquisa amostral. Então, é bacana, né? Porque a gente já traz aí um olhar sobre como está acontecendo, se está dando tudo certo, né? Um pouquinho desses pormenores do dia a dia da pesquisa. Em outubro, a gente segue com o andamento da pesquisa amostral, né? Então, é uma pesquisa que um período de 3 meses aí de trabalho, né? Então, outubro e novembro, a gente
provavelmente apresenta o andamento das atividades, e aí, na reunião do dia 14, a gente apresenta para um grupo de acompanhamento, de novo, uma consolidação de resultados do material que foi levantado, né, de todas as amostras, e, posterior a isso, a gente inicia o material de publicação. Né? Eu já dei uma faladinha, né, mas pode passar. Aí segue o cronograma da reunião, né? Então, a gente deu uma alterada, né, nesse cronograma, adicionando aí uma reunião no meio, que é essa reunião do dia 8 de setembro, ela vai acontecer na EMASP, né, ao invés de ser aqui na SEAB, né, a gente sempre faz no 15º, que é um lugar que o pessoal já está conhecendo bastante, né, então todo mundo já sabe onde é, mas nesse caso a nossa extraordinária e a do dia 29 vão ficar na EMASP, que a gente muda essas datas, né, então para ajustar o calendário local. E aí, como eu falei, né, essa do dia 8, vamos falar sobre os critérios de seleção da amostra, e no dia 29 a gente já vai apresentar um pouquinho da pesquisa de campo da amostragem. E todas as outras agendas, elas seguem conforme previamente pactuado. Importante avisar também, né, constar que esse cronograma aqui, né, com essa mudança de datas, edição de uma nova reunião, foi pactuado com o GA no dia 25. Nossa. Bom, então aqui um pouquinho do processo da reunião, né, com algumas das pessoas que foram, né, a pauta foi essa, né, a apresentação dos resultados preliminares da etapa censitária, a discussão sobre os critérios de amostragem e formulários a serem utilizados. Pode passar. Um pouquinho dos resultados preliminares, né, para vocês verem. Pode passar. Bom, então, a gente trouxe, né, dois modelos de amostra, né, uma que a gente chamou de amostra padrão e outra de amostra específica. Essa amostra padrão, ela vai ser a principal amostra, né? Então, a gente tem 10%, conforme termos de referência, 10% dos imóveis pesquisados vão para a amostragem. Então, a gente vai usar esses 10% para fazer uma amostra padrão, que ela funciona de forma ou randômica ou probabilística, a gente está analisando junto ao estatístico da empresa contratada, né, esse formato, e aí isso é bem técnico no formato da estatística mesmo. Eu confesso que eu não vou conseguir explicar aqui as especificidades de diferença, mas o que ocorre é sobre a porcentagem de escolha, de como isso é, de certa forma, sorteado, né. Em todo caso, é uma amostra padrão, e aí, claro, a gente tem uma preocupação aqui de conhecer alguns casos específicos, então, o termo de referência, ele não exige, ele exige um mínimo de 10%, né, então a gente pode fazer uns imóveis a mais, e a ideia é que a gente conheça algumas especificidades do território que a gente encontrou a partir de amostras específicas, e aí a gente vai usando critérios que são critérios de análise dos dados previamente constatados, né? Pode passar. Bom, então aqui a gente foi pensando, né, algumas coisas que a gente foi vendo que a gente achou interessante para conversar com o pessoal da reunião do GA, né? Então, dentre os vários levantamentos que a gente fez, a gente estudou a presença de contratos, né? Recebedor dos aluguéis, valores dos últimos aluguéis, né? Então a gente foi entendendo esses números, né? E aí, enfim, pode passar porque isso é uma coisa mais rápida e a gente ainda vai mandar essas informações de uma forma mais, né, legal para vocês, né, mais certinho. E a gente foi entendendo que alguns desses critérios aqui são interessantes que a gente pense para virar essa amostra específica, né? Então, a gente foi buscando esses dados justamente para discutir o que é interessante ser essa amostra específica, né? Essa preocupação, só ter certeza. Paulo, tudo bom? Acabou o slide? Tá. Passa mais um, eu queria ver se tem um slide específico. Não, tudo bem, volta, pode voltar.
Eu não... Clara, desculpa. Assim que eu comecei minha fala, eu informei que eu tô com um problema na minha câmera. Então, quando eu ligo ela, fica uma tela preta. Não tá dando para me ver. Enfim. Desculpa, eu realmente tentei, mas não tá dando certo. Enfim, né, a gente constatou aqui algumas coisas interessantes, né? Então, problemas estruturais, né? Essa questão da presença do contrato, ela é importante, fala sobre a formalidade da pessoa no local, né? Então, tem muitas características, né, que a gente vai entendendo que são interessantes a gente conhecer. E aí, tem algumas outras, né? Por exemplo, oficinas cortiços, né, que são uma tipologia específica que a gente levantou, né, que é uma modalidade de moradia onde você mora e trabalha no mesmo lugar, em que a gente não levantou tantos desses casos. E aí a gente entende que existe uma importância na especificidade da amostragem, de conhecer, por isso a gente vai fazer essa amostra específica, né, além da amostra padrão da estatística, né. E aí, a ideia é visitar todos eles e aplicar o mesmo questionário, né, para que a gente levante coisas interessantes nesses imóveis, mas para que a gente garanta que a gente vai ter na amostra esses locais pesquisados. Enfim, queria entrar nesse assunto, né? Esse slide realmente não está presente aqui nessa tela, que fala sobre a oficina cortiço, mas tudo bem, acho que é um caso específico e o fato é que a gente levantou uma quantidade pequena de oficinas cortiço, mas a gente quer visitá-los, né? A gente sabe que existe uma quantidade maior, mas que de fato a gente não pode ser recebido em todos eles, porque realmente é uma situação de precariedade tão grande, né, que as pessoas elas não nos permitiram entrar e fazer as entrevistas, né? Infelizmente é uma margem conhecida nossa, né? A gente já sabia que a gente ia enfrentar algumas dificuldades de acesso a alguns lugares, principalmente esses que são mais precários e com maiores dificuldades de formalização dos moradores, né? E a gente tem tentado enfrentar essa questão para levantar o máximo possível de informação daqueles que a gente conseguiu acessar. Eu acho que é isso. A gente apresentou essas informações no GA e a ideia é dar continuidade nesse trabalho a partir da amostra. Tá bom? Fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada. Obrigada, Júlia. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida para esclarecer? Não? Então, a gente ia passar, parece que entraram mais representantes, Maria, você ia falar sobre isso? Sim, gostaria só de realizar nova verificação de presença, né, reconhecendo o senhor Valdir Arruda, representante suplente da Secretaria Municipal de Cultura, senhora Clara Cascão Nassar, representante titular do Instituto de Engenharia, e senhora Júlia Calas Nassif, representante suplente de Secov. Tá ótimo. Boa Isso, tarde. Juliana, tá? Juliana Calas Nassif. Juliana, perdão. Tá ok. Boa tarde a todos. Bom, o próximo item da pauta é uma apresentação do 7 de abril, porém, o que a gente está vendo é que ninguém da Coab está presente. Nós estamos sem ninguém da Coab para dar um informe. O que nós sabemos aqui da organização, e a informação que eu passo a vocês, é que a suspensão que havia sido feita foi prorrogada por mais 30 dias. Eu só estou dando o informe, foi o que a Coab nos comunicou, então acho que na próxima reunião eles conseguem fazer a apresentação, enfim, em que pé que está, como está o andamento dessa obra do 7 de abril. Seguindo, então, tem alguns informes gerais para essa reunião. Um deles foi um questionamento que chegou pela representante do Movimento Defenda São Paulo sobre uma matéria publicada no Jornal do Estado de São Paulo sobre a PPP do Parque Dom Pedro. Essa PPP ela foi incluída no bloco leste dos terminais de ônibus. Por conta disso, ela está sendo conduzida pela empresa São Paulo Parcerias. Então, nós estamos entrando em contato com a presidência da empresa São Paulo Parcerias para poder nos fazer uma apresentação para a próxima reunião. Está sendo feito o convite formal
e eles devem, acredito que sim, enfim, vamos aguardar, mas a São Paulo Urbanismo, em nome da Comissão Executiva, está fazendo esse convite a eles. O outro informe é muito interessante, não sei se vocês acompanharam, que o setor central foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo. Ele teve uma primeira aprovação, em primeira votação, depois tiveram 2 audiências públicas, uma 11 de agosto, outra dia 23 de agosto. Dia 24 foi o dia da audiência final, da segunda audiência pública. O projeto da São Paulo Urbanismo recebeu 2 projetos substitutivos e, a partir daí, a Câmara discutiu bastante, fez uma síntese dos 2 projetos, algumas emendas foram apresentadas e, finalmente, no dia 24 de agosto, o setor central, que ele cria a AIU, né? A AIU Setor Central, foi aprovado. O texto consolidado, ele está sendo preparado, a Câmara já está preparando ele para encaminhamento, ele deve ser encaminhado ao prefeito para sanção, já que o prefeito tem direito a vetos, e aí o texto é publicado no Diário Oficial. Nesse momento é que se pode dizer o início da AIU Setor Central. Então, a gente aguarda a publicação, aguarda para saber o que foi alterado do projeto original que foi apresentado aqui, e aí a gente vai tomar, enfim, vai ver como vai seguir esse trabalho. O que é muito importante é que o PIO Setor Central, ele acaba com a operação urbana, ele encerra a operação Urbana Centro, depois de 27 que nós estamos? Depois desses anos todos, não fiz a conta. E um dado que eu acho importante apresentar é um artigo que fala que a Comissão Executiva da Operação Urbana Centro, ela vai acompanhar as 3 primeiras reuniões do Conselho Gestor da AIU Setor Central. Eu acho que é uma forma de fazer a transição de um sistema a outro. Então, esse é o informe que eu tenho. Eu vejo aqui uma pergunta no chat, se a gente tem uma previsão de publicação do PIO no Diário Oficial. Eu acho que isso aguarda o tempo do prefeito, a sanção do prefeito. Então, é um tempo do gabinete, não sei se a gente teria uma data provável. Eu acredito que nós não poderíamos informar isso. Marilena, também temos uma mão levantada da representante suplente do IAB, senhora Ana Gabriela Caixe. Pode seguir. Pode falar, Gabriela. Oi, posso falar? Sim, sim. Oi, boa tarde a todas, todos. Eu queria fazer uma fala sobre a questão da aprovação do PIO Setor Central, porque a gente do IAB, já desde o ano passado, desde o momento que que estava sendo discutido esse PIO, vem trazendo contribuições, né, com algumas pautas que são muito importantes para a gente, principalmente a questão da moradia, né, da habitação de interesse social, da questão da população que mora e trabalha no centro de São Paulo, os moradores de cortiço, a população em situação de rua, né? A gente trouxe aqui até no ano passado, algumas contribuições com as representantes que compunham, né, representavam o IAB, e essa versão final que foi aprovada, ela não considerou nenhuma dessas contribuições nossas, né? Ao contrário do que foi falado aqui, que muito foi discutido sobre esse projeto de lei que foi aprovado, não foi, porque esses substitutivos eles foram apresentados na Câmara, na Comissão de Política Urbana, no dia anterior à votação dele. Então, a participação popular ela ficou muito comprometida, né? Então, não dá para dizer que essa lei, né, que vai ser agora sancionada,
ela contou com a participação e com as contribuições da sociedade civil e das pessoas que vão ser as mais afetadas ali no centro de São Paulo. Então, eu queria registrar essa questão da falta de participação, desse atropelo da aprovação dessa lei, que ela já vinha sendo discutida, né? Ela foi protocolada na Câmara já faz um tempo, e a aprovação dela foi muito rápida. Então, assim, entregaram um substitutivo num dia e já aprovaram num outro, com 24 horas, né? Quem consegue fazer uma análise de 2 substitutivos que foram entregues, né? E sem um tempo de poder ter contribuição da sociedade. Então, eu queria que isso fosse registrado, né? Como uma falta de participação, né? E assim, a gente está conseguindo analisar e ler essa lei agora só, porque assim, é muito extensa, né? É muito detalhe, muita coisa foi alterada mesmo nessa lei do que estava antes, e a gente não teve tempo hábil para trazer contribuições, né? Então, eu queria registrar isso. E a outra coisa é confirmar também como é que se ficou isso mesmo dos representantes da comissão executiva participarem das 3 primeiras reuniões, porque anteriormente estava que o período de transição era de 6 meses, né? A comissão executiva ficaria por 6 meses para fazer essa transição. E também entender um pouco qual vai ser o papel da comissão executiva nesse primeiro momento, né, de transição. Então, é isso. Muito obrigada pela sua contribuição, acho que é muito importante mesmo. Como eu falei, nós estamos aguardando o texto final com todas as emendas que forem apresentadas para poder direcionar como vai ser daqui para frente a Operação Urbana Centro. Inclusive, além do que você está dizendo sobre essa participação essa transição da comissão executiva, para nós também é muito importante toda a questão de aceitação de propostas, há uma série de questões a serem definidas a partir do encerramento da operação urbana e da criação aí o setor central. Então, nós estamos, como eu disse, aguardando o texto final, e aí a gente faz isso com mais precisão, analisa pontualmente essas questões. Mais alguém tem mais alguma colocação? Mais alguma mão levantada? Bom, sendo assim, eu acho que eu posso dizer, então, que podemos encerrar a reunião. Eu vejo que foi colocado aqui, uma próxima reunião, então, para 26 de setembro, onde acho que pretendemos trazer esses informes que eu trouxe agora, se a gente puder fazer uma apresentação mais extensa, com maiores esclarecimentos. Então, agradeço a todos que estiveram presentes, desejo uma boa tarde, um bom frio, está frio a beça. Tchau, então. Uma boa tarde a todos. Obrigado a todos.